queridos amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais um Respondendo aos Scribs. Olha o troféu aqui! Será que alguém vai ganhar esse troféu? Será que alguém será digno e merecedor desse troféu? Vamos ver, aguarde as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver quem vai ganhar esse troféu. Mas eu tô muito feliz e de cabelo curto, graças a Dani, que passou a tesoura no meu cabelo, tesourou tudo, porque o tio Spook estava realmente tão atarefado que eu não consegui sair para cortar o cabelo. No corre-corre de gravar vídeos, de fazer vídeos, no corre-corre da mudança e tudo mais, e ficou muito complicado a gente sair aí para ter um pouquinho de lazer, cortar o cabelo, mesmo na academia, teve alguns dias que eu acabei não indo. E aí eu até não reclamo, né? Porque a academia devia pagar pra nós, porque parece coisa da Idade Média, né? Vamos, levante esse supino! Não, mas a gente tem que ir, não é mesmo? Principalmente quando tem a idade do tio Spook. Mas eu separei aquelas perguntas de los Scribs para que a gente possa responder. Algumas são realmente gigantes, outras nem tanto. Mas vamos ver, não é mesmo? Teve até um inscrito que me questionou: por que você não leu a minha pergunta? Eu mandei não sei que dia, tal. Primeiro, dentro deste e-mail são mais ou menos 15 mil e-mails que eu tenho. 15 mil de dúvidas. Por favor, me ajuda, por favor, tem um obsessor olhando pra mim, não sei o que. Tem de tudo ali, tem de tudo. São as pérolas do tio Spook, tá? Então, existe, obviamente, a gente tá vendo de trás pra frente, né? Do primeiro que mandou até o último que mandou, a gente sempre avalia, vê qual é a pergunta, o que ele tá querendo, se já foi ou não respondida, se já foi atendida a demanda, se são historinhas da vida da pessoa, porque eu não coleciono histórias da vida de inscritos. Então tem muito inscrito que fica falando sobre: tio Spook, eu vi um obsessor, pode me explicar o que é? Eu não sou vidente, gente. Muita gente escreve no box perguntando: tio Spook, aconteceu um negócio na casa da minha avó há 15 anos atrás, apareceu um pequeno pônei fantasiado de obsessor pulando em cima da minha cama. Você pode me dizer o que é? Cara, eu não sou vidente, eu não vou ficar adivinhando o que tem na sua casa ou mesmo vendo essas coisas, tá? Porque assim, eu trabalho com isso, então eu não fico no box ali conversando com as pessoas dizendo: claro, sim, na sua casa tinha um obsessor de classe A, tipo B, que parece C, que se plasma com meio corpo e ele quer um Danap. Não me interessa, entendeu? Honestamente, não me interessa. O que me interessa são criaturas que estão fazendo mal a vocês nesse exato momento. Só que eu não faço análise de fotos e vídeos. Ainda tem gente que não entendeu isso. E manda pro tio Spook ali foto, vídeo. Vê aí o que eu tenho, vê aí o que eu tenho. Não é assim que funciona, queridão. Existe um e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, onde você vai escrever o que acontece com você, e a partir desse momento a Dani vai fazer a seleção dizendo: olha, querido, para você a gente sugere que seja realizado um tratamento para isso. Caso você não queira o tratamento, tem a playlist Faça Sua Limpeza de Casas. Muito bem. Todos os tratamentos são pagos? Todos são pagos. Ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, não é mesmo? Pilha custa caro. E como custa caro, viu? Fui no supermercado comprar a pilha, custa 23 pau o pacote de 4 Duracell, que é para os lapelas, para as câmeras que eu tenho. Tem essa câmera, por exemplo, ela não funciona só a bateria, também funciona a pilha. Então, vou te falar, viu, gente? Brincadeira. Então, hoje tudo custa. Então, vocês, se tem realmente uma demanda e querem solicitar o tratamento, é só no limpezadecasas@gmail.com, e sim, é cobrado, tá? O tio Spook cobra pelos tratamentos. Além disso, nós temos a lojinha, só aproveitando o gancho, tá? casassombradas.com.br. Dê um pulinho lá que tem coisa que você vai gostar, viu, rapaz? Mas vamos ao que interessa. Meu Deus do céu, que perguntas teremos? Vamos começar, então. Arthur Silva Caetano. Boa tarde, tio Spook. Sou um grande fã do canal, tenho 16 anos e acompanho o senhor há algum tempo. Nos vídeos você costuma falar sobre proteção espiritual como algo de certa forma ineficaz. Mas e as famosas contas e guias de Umbanda? Talhalhos com bugalhos, mas vamos responder. Quando cruzadas por entidades do mundo espiritual, elas não possuem capacidade de proteger o seu portador? Perdoe-me se o senhor já tiver respondido anteriormente essa pergunta. Abraços. Arthur, é o seguinte, vamos lá.
É muito legal, né? Assim, tipo, o cara, ele usa uma guia de Umbanda na rua, aí vem um assaltante. Passa tudo, vamos lá, é um assalto. Aí o cara, pera, tô usando a minha guia de proteção, manda a bala. Pum, cai morto. Pô, a guia não me protegeu, cara? Então, vamos entender certas coisas, senhor Arthur. As guias de Umbanda, elas são vamos dizer assim, uma conexão que você tem com os seus orixás. As pessoas usam simbolicamente tais guias, tá? Por que simbolicamente? Existe a magia que nós chamamos de magia cerimonial, ou seja, ela é ativada por meio de uma cerimônia. Quando nós utilizamos as guias de Umbanda, é uma maneira da sua mente se conectar por meio da concentração daquela cerimônia, ou seja, da dança, tá todo mundo dançando na Umbanda, todo mundo lá, né, fazendo toda aquela cerimônia da incorporação. Quando você coloca a sua guia, é uma maneira mental de você se conectar ao seu orixá, seja o Xóssi, o Batalá, os Pretos Velhos, o Ogum, Baiano, Boiadeiro, Iemoja, Exu, né? Ou qualquer outro orixá. Quando você coloca a sua guia, sua mente se conecta. Você não precisa da guia para ter essa conexão. Ela é simbólica, ok? É a mesma coisa que roupas. Na Umbanda, as mulheres, pelo menos a Umbanda que eu frequentei durante muito tempo, as mulheres utilizavam as roupas clássicas, que são aqueles vestidos longos. É lindo de se ver. E todas elas utilizavam com cores diferentes, com uma simbologia diferente, porque aquilo conecta a mente delas à cerimônia. Ou seja, com guia ou sem guia, não existe. A proteção ela é só simbólica nesse caso. A questão de te proteger, vamos lá, você bebe, fuma, usa drogas e usa uma guia de Obatalá no pescoço. Cara, você acha justo e acha que o orixá vai realmente te proteger sabendo que você tem culpa no cartório? Ou seja, você fuma, você bebe, você usa drogas. Que proteção que você quer ter? Nenhuma, cara. Você está atraindo melecas para você e espera que o orixá limpe a tua barra. Cara, eu sinto muito. Não adianta falar de proteção espiritual para pessoas que não merecem a proteção espiritual. No mundo espiritual existe uma questão chamada livre-arbítrio. Ou seja, você tem que merecer esta proteção. E mesmo assim, não existe uma proteção 100%. Por quê? Porque nós estamos fadados aos acasos da vida. É aquela coisa, né? Você usa uma guia de Obatalá e você morre num acidente de carro. Quantas pessoas não morreram num acidente de carro usando guia de Obatalá? Ou qualquer guia de Umbanda, uma guia de proteção? Quer dizer, protegeu ela de um acidente de carro? Não, porque depende de terceiros. Ou seja, você vai se proteger contra o mundo espiritual, mas o mal também se encontra com as pessoas. Assalto, acidente de carro, quedas na rua que você vem a ter, quer dizer, te protegeu? Não te protegeu, cara, você caiu. Entendeu? De novo, é uma questão de livre-arbítrio. Eu já caí na rua. Já, por quê? A Lila outro dia fugiu, eu tive que sair correndo, pulei em cima da Lila no meio da rua para protegê-la de qualquer acidente que possa ter com o carro tentando atropelá-la e ralei meu joelho. E aí? Apareceu um orixá ali levantando o cachorro, dizendo, tome o seu cachorro de volta. Nada, a Lilo fugiu por uma distração nossa, eu pulei na rua, catei a Lilo e machuquei meu joelho, cara. Fiquei com o joelho sangrando, tá? Então tome muito cuidado com o conceito que vocês têm, jovens, achando que uma figa, um olho grego, uma guia de Umbanda ou qualquer coisa vai protegê-lo espiritualmente ou mesmo fisicamente de acidentes. Não vai. Tá? Tratando espiritualmente, cara, o mundo espiritual vai bater na tua porta com guia ou sem guia. Se você errou, falhou, pecou ou agiu de uma fé, você vai pagar por isso. Não importa a guia que você tem. O orixá não vai te proteger, porque você fez uma coisa ruim e você vai pagar por isso. Ele sabe disso, é o livre-arbítrio que você teve. Agora, com criaturas muito fortes do mundo espiritual que venham realmente a bater na sua porta, nada vai te proteger. E eu falo isso realmente batendo no peito, tá? A Dani vai escrever um livro sobre os bastidores aqui do Spook Houses e ela vai contar de casos de criaturas que vieram aqui visitar a gente, porque eu tava limpando muita gente que tem o seu karma bem ruinzinho e as melecas vieram bater aqui cobrando, dizendo, cara, por que você tá me tirando dessa pessoa? E aí, tem guia que segura isso?
Não tem, cara. Tá? Tome muito cuidado com a interpretação das coisas. Tome muito cuidado. Vamos lá. Carlos Garcia. Olá, tio Sprucker. Tenho várias perguntas. Ixi. Uma, nesta segunda você falou sobre bandas. Você conhece a Gangrena Gasosa? Nunca ouvi falar. Eles fazem saravá metal. Eu achei que fazer saravá metal era o cara do Mamilos Molengas, né? E eles costumam roubar macumbas nos cemitérios para decorar o palco nos shows deles. Fico imaginando a turminha legal que anda com eles. Então, mas não é só esse tipo de gente, tá? Assim, de novo, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu gosto de heavy metal, eu gosto de Limp Bizkit, Slipknot, eu gosto dos antigos também, muita banda antiga eu gosto, mesmo que seja um Metallica antigo, do Black, do Justice for All, tá? Que eu acho que é uma época do Metallica realmente pesada e maravilhosa. Hoje eu não escuto os Metallica novo porque não vejo graça nenhuma, mas, quando ele fez, né, o Black, o álbum preto, era maravilhoso, é maravilhoso. E tudo isso, obviamente, atrai energia. Quando eu faço os tratamentos, a gente coloca uma música mais relaxante aqui, ou eu coloco trilha sonora de alguns filmes, música clássica mesmo, que facilita muito os tratamentos. Se eu botar um heavy metal, cara, vai me atrapalhar horrores. É engraçado isso, mas a mensuração da energia é essa. Se eu botar um heavy metal aqui na hora de fazer os tratamentos, não tem um efeito tão bom quanto eu botar uma música clássica. A energia flui muito melhor. Agora, realmente, toda música, independente do saravá metal, que os caras mexem em macumba, você tem músicas que são pesadas. Você não vai escutar um Napalm Death, um Disciple, um Carcass. É complicado. E olha que eu escutei muito Carcass na minha vida, né? Principalmente que o vocalista me lembrava muito o Cobra Khan cantando, né? Cobra Khan do He-Man. Parecia o Cobra Khan do He-Man falando, então eu achava engraçado. Agora, independente se é o Gangrena Gasosa ou não, todas as bandas, quando colocam intenções ruins sobre as suas letras, ou contam situações, né, ruins, né, tipo um Cannibal Corpse da vida, você vai atrair meleca, cara. Outra coisa, porque algumas pessoas pagam karma quase que imediatamente, outras passam a vida inteira fazendo maldade e não acontece nada com elas. Acontece sim, é que a gente não sabe. Assim, o karma não é que é imediatamente, tá? O karma, ele leva mais ou menos 40 minutos. Isso é vou dar um spoiler, tá? 40 minutos para chegar até você a bolinha de fogo e te arrebentar. Tá? Quando o tio Spook era muito imaturo na sua vida, aos 20, 21 anos, eu acabei pagando um karma por uma atitude ruim que eu tive com uma namoradinha minha, tá? A gente teve, vamos dizer assim, um atrito e acabamos nos separando. O karma, ele chegou a bater na minha porta mesmo depois de uns 40 minutos. E como é que ele chegou dessa maneira? Arrebentando o meu carro. O meu carro, do nada, eu catei um buraco, mas, cara, arrebentou toda a suspensão do meu carro, arrebentou tudo. E eu entendi que era um karma. E aí eu fui pedir desculpas pra pessoa e tudo mais, e a gente se resolveu e eu limpei, teoricamente, parcialmente o que eu tinha feito, tá? E gastei uma grana arrumando meu carro naquela época. O carro já era zoado, mas ficou mais zoado ainda. O karma, ele bate na sua porta independente. Talvez você esteja falando sobre, sei lá, políticos do Brasil que roubam e tudo mais. Existem pessoas que realmente pagam cedo ou tarde pelo crime que eles cometem. Você vê a prisão do Lula, você vê a prisão de muitos políticos, o Paulo Maluf sendo procurado pela Interpol. Quer dizer, é uma situação muito complicada, mas cedo ou tarde as pessoas caem, cara. Depende muito de como ela arbitra a vida dela, depende muito de outras conexões que existem, laços kármicos com família. Cedo ou tarde as pessoas caem, não se preocupa com isso. O que espera no além para os nossos políticos que prejudicam uma nação inteira? Ó, acabei respondendo, tá? Eu não sei o que acontece do outro lado, mas assim, o karma, ele parte do princípio que assim, se você roubou, você vai ser roubado. Se você matou, você vai morrer ou pessoas da sua família vão morrer.
Se você agiu de má fé com uma pessoa, vão te agir de má fé. É assim que funciona. Você vai pagar pela mesma moeda, tá? Ou pessoas queridas a você vão pagar pelo crime que você cometeu. Então, assim, eu não sei o que acontece com políticos que vão, mas deveras eles vão nascer numa próxima vida e vão pagar pelos crimes que cometeram nessa, tá? Então, eu não sei mensurar, até porque eu não fico vasculhando o dia a dia de pessoas que morreram, né? Tipo, deixa eu dar uma olhada aqui em tal pessoa, tal político que faleceu, e olha, vai acontecer isso. Não faço. Eu não tenho curiosidade sobre o pós-mortem das pessoas, tá? Como fica a situação de um espírita praticante que passa a perna nos outros, rouba trabalho e sacaneia colegas do trabalho para ficar bem com o chefe? De novo, é a mesma coisa que qualquer religioso, independente de espírita, tá? Vamos colocar assim, o que acontece com um religioso praticante da sua religião, seja um católico, cristão, budista, espírita, qualquer um, tá? Deus, vamos colocar num critério que ele seja um espírita praticante, um budista praticante, um cristão. Cristão não, porque cristão não tem dons, tá? Dons como a gente coloca no espírita, que ele pode se tornar um médium, um budista pode se tornar um iluminado muito mais rápido, coisas desse tipo. Mas Deus retira as habilidades dessa pessoa. Se uma pessoa usa de má fé suas habilidades, Deus vai tirando essas habilidades e os guias, os mentores, aqueles que realmente acompanham essa pessoa, eles são afastados. Porque, de novo, é a lei do karma, a lei do causa e efeito. Se você vai fazendo coisas ruins, o livre-arbítrio vai, né, tirando esse seu lado bom, vai só atraindo coisas ruins para você, porque é o que você está atraindo. Então vai sendo atraído obsessores, vão aparecendo criaturas que vão assumir a posição dos seus guias e mentores, que são seus obsessores. Existem muitos médiums mesmo, gente que se coloca como eu sou médium, ou seja, eu já fiz a escolinha da mediunidade em centros espíritas, atendem, seja pelo YouTube ou fazendo consulta por aí, que já possuem seus obsessores e não possuem mais guias, tá? São puramente obsessores. E tem esses médiums que são de televisão, de programas de televisão, que agem de má fé, comercializando produtos que não funcionam, tendo atitudes com as pessoas de maneira ruim, enganando muita gente, tá? É só entrar no Reclame Aqui que você vai ver o processo de enganação dessas pessoas e já não tem mais guias, já não tem nada. O que eles têm é simplesmente a palavra deles, ou seja, faz isso, faz aquilo que vai dar certo, faz isso, faz aquilo que vai dar certo, e não possuem mais ninguém. Tá? Eles se distanciam completamente. Então o mundo espiritual abre mão dessa pessoa dizendo, cara, não me atrai ficar com você porque você não está fazendo uma coisa decente às pessoas. E é sério, eu já analisei 2 médiums famosos de televisão, analisei por curiosidade, assim, para olhar, tipo, deixa eu ver se ele está falando a verdade. Quando eu fui ver atrás, eu me surpreendi. Qual a situação do povo mais ignorante, que acha que deve se cavar um buraco, você chega ao inferno, que fica preso nessas igrejas fakes quando desencarnam e percebem que tudo o que elas acreditavam era balela? Então, Carlos, eu acho que é o seguinte, cara. Uma hora as pessoas enxergam as coisas que estão fazendo. Uma hora as pessoas vão entender e interpretar melhor tudo o que ocorre. Existem igrejas que podem agir de boa fé com seus fiéis. Eu não vou colocar todas as igrejas como pecadoras, mas eu acho que tem igrejas que agem de boa fé com seus fiéis e tem igrejas que obviamente exageram demais. Seja exagerar fingindo que estão falando com Deus, né, com aquelas línguas do Beribê Cantatabamba, sei lá, que me corrigiram, que é do Jaspion, né? Beribê Cantatabamba, né? Trazem essas palavras que os caras chutam aleatoriamente, que ficam girando que nem o Zangief, né? Girando que nem o peão da casa própria, que a gente já viu na televisão, né? Que simulam a incorporação do diabo, e é engraçado que a gente já sabe que existem atores que são contratados e que cobram, eles pagam R$50 para o cara fingir incorporação, porque já vi depoimento de pessoas que fizeram isso e ganharam dinheiro para fingir aos seus fiéis, né, o que está acontecendo. Mas uma hora, cara, as pessoas vão descobrir que elas estão sendo enganadas por essas igrejas. E quando elas descobrirem, elas vão sair. Eu já tive relatos de pessoas que, ao longo da minha jornada de 25 anos buscando respostas e estudando, já tive depoimentos de pessoas.
Eu trabalhei numa empresa que a secretária era uma menina de 20, sei lá, 23, 24 anos. E era assídua numa dessas igrejas evangélicas, eu não lembro qual. E ela doava, não 1/3, ela doava 2/3 do seu salário para a igreja. E os diretores sempre falavam para ela, cara, você precisa desse dinheiro, você está começando a sua jornada, você precisa investir em estudo, você precisa se dedicar mais. Mas ela apostava na igreja. E realmente, com o tempo, ela acabou se dando mal na igreja, ela teve muitos problemas, a fé dela não foi atendida como os bispos, os apóstolos, os pastores, sei lá, colocavam, dizendo, doe seu dinheiro e você vai ter a sua graça atendida. Ela nunca teve a graça dela atendida. E ficou uma situação muito complicada. Eu conheci também uma pessoa que, infelizmente, passou por uma situação muito ruim numa dessas igrejas, que numa dessas de rito, né, de cara incorporar e tudo mais, o cara falou que era mentira, que era fake, porque ele já tinha passado pela Umbanda e tinha visto que o cara não estava mentindo e tudo mais. Ele foi levado até uma salinha e foi espancado pelos, sei lá, discípulos do apóstolo. Ele foi espancado porque ele estava tumultuando lá dentro. Foi espancado, cara. Ele fez o boletim de ocorrência, ele processou a igreja e tudo mais, e sei lá que fim que deu. Mas isso aconteceu de verdade. Então, cedo ou tarde, uma hora, as pessoas vão perceber. E, de novo, é o show da Idade Média, né? Porque a gente está vendo o que acontecia na Idade Média se repetindo. Mas, de novo, a verdade é dinâmica. Chega uma hora que as pessoas vão abrir o olho e vão procurar realmente as verdades que atendam a necessidade delas naquele momento da vida. Então, Games Tip. Bom dia ou boa noite, dependendo do horário. São 4:30 da tarde, graças ao bom Deus estou gravando à tarde. Queria tirar uma dúvida sobre inferno. Quando descemos aos infernos, já estamos inconscientes da nossa vida, ou ainda temos noção do que estamos vivenciando. Um abração a todos presentes aí e um imenso obrigado pelo conhecimento passado por você. Games Tip, a gente ainda tem conhecimento sim, tá? Eu vou falar pra você o que aconteceu, um caso. Eu perdi a minha avó em 2014, se não me engano, tá? Acho que foi em 2014, 2015, ela acabou falecendo. E aquilo, obviamente, me deixou muito chateado, porque era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito ligada à família, era um alicerce muito grande à minha família. Minha avó sempre foi uma pessoa muito iluminada e sempre foi uma pessoa que tinha uma cabeça muito legal para se conversar. Ela acabou falecendo por uma pneumonia adquirida dentro do hospital. Ou seja, ela pegou uma infecção hospitalar e acabou levando ela muito rápido. E conversando com membros da minha família, alguns membros sabem do que eu faço, como eu faço, a gente entrou conversando, e sua avó, como é que tá? E sua avó, como tá? E eu acompanhei a minha avó nesse processo de retirada das energias ruins, para verificar só se ela estava bem, tá? Um processo meio familiar. E minha avó, eu acompanhando ela na descida dela nos infernos para a limpeza e retirada dessas melecas, eu percebi que ela ainda estava consciente. E essa consciência dela, infelizmente, ainda estava apegada à família e aos bens materiais dela. Ou seja, meu apartamento, eu preciso limpar meu apartamento, preciso cuidar da minha casa, o que está acontecendo, onde é que eu estou, eu preciso falar com meu filho, eu preciso conversar com meu filho, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? A mente dela ainda agitada. Então dá para perceber que a consciência ainda fica. Ela vai perdendo a consciência ao longo do processo da retirada por meio da aceitação. Então acontece a aceitação do espírito, então quando o espírito é levado, tá? Quem não sabe do que eu estou falando, assista o vídeo Você Vai para o Inferno, Roda da Vida, tudo que está na playlist Desmistificando as Crenças Populares, que ninguém vê, não é mesmo? Então ela desce e vai passando por esse processo de limpeza do corpo de energia por meio de criaturas específicas que existem nesses lugares que passam por essa purificação, fazem, né, a retirada disso. O budismo explica muito bem também esse tipo de coisa muito legal. E aí quando os espíritos vão passando por esse processo, a consciência vai se acalmando, o emocional vai se acalmando, ela vai aceitando a sua condição e aí vai seguindo o caminho, tá? Tá tudo explicado lá. Timóteo Watanabe. Olá, tio Spook. Acompanho o seu canal faz um tempo. Sempre que possível assisto todas as playlists.
Eu sou evangélico e a minha esposa é espírita, mas respeitamos a opinião do outro sem problemas. Isso aqui devia ser um exemplo. Contextualizando, antes de nos conhecer, minha esposa sempre foi muito ligada à avó dela e cuidou dela até a sua morte. Alguns anos depois disso, minha esposa teve um sério problema de coluna e a primeira cirurgia deu errado, sendo que no fim foram 5 cirurgias no total. E uma dessas cirurgias, em que ela quase morreu, ela relatou que sentiu a presença da avó, sentiu o perfume que ela sempre usava e a sensação da mão passando no cabelo dela no leito, como sempre fazia quando estava doente. Alguns anos depois, nos conhecemos, nos casamos e teve nossa filha. Nesse meio tempo, minha sogra foi no centro espírita e em uma das consultas foi dito a ela que a mãe dela, a avó da minha esposa, já tinha sido encaminhada. E nisso surgiu uma pulga atrás da minha orelha e da orelha da minha esposa, se a nossa filha não é a reencarnação da avó, pois, segundo minha esposa, ela tem vários hábitos e características comportamentais que ela sempre descreveu da avó e nunca teve nenhum tipo de contato. Então, depois de contextualizar tudo, a pergunta é: será que essa encarnação realmente aconteceu ou é coincidência da vida? Desculpe o texto grande. Paz e sucesso na jornada, Timóteo Watanabe. É uma coincidência. O processo de reencarnação, os espíritas batem muito nessa tecla, ok? Que acham que o espírito vai sempre reencarnando na mesma família para cumprir a sua missão na família. Não é assim que funciona, beleza? Primeiro, é muito aleatório, vai de acordo com Deus. Deus, vou ser muito honesto por uma observação. Ele coloca pessoas dentro de uma família quando acontecem, por exemplo, conflitos entre essas pessoas em vidas muito distantes, passadas. Eu conheci meu pai numa época em que existia um Império Romano. Então o tio Spook viveu no Império Romano. Falando sério, tá? Eu tive um processo de regressão, eu já contei isso em alguns vídeos, e fiz um processo de regressão sozinho, tá? Corri o risco, é muito arriscado, mas eu fiz aos 20 e poucos anos, e esse processo de regressão eu tive contato com algumas vidas passadas e ouvi algumas pessoas da minha família hoje que viveram situações comigo na vida passada. E uma delas foi meu pai, tá? Nós éramos inimigos dentro do Império Romano, ok? Então, assim, meu pai surge numa situação em que nós tínhamos um conflito. Outra vida que eu tive contato com meu pai. Só para você ter uma ideia, tá? Então, nós estamos falando do Império Romano. Depois, na Inglaterra vitoriana, ou seja, sei lá, muitos e muitos e muitos anos depois, eu era dono de uma fábrica e meu pai era meu funcionário. E quando eu morri, eu deixei tudo que eu tinha para o meu funcionário, que era meu pai. Todas as riquezas. Hoje é o inverso. Hoje, meu pai, que trabalhou no mercado financeiro, trabalhou no mercado de capitais e conseguiu um dinheirinho, meu pai me auxiliou, pagando meus estudos, dando comida, dando roupa lavada, cuidando da minha pessoa ao longo da minha, vamos dizer assim, do meu crescimento como ser humano. Então ele me devolveu o dinheiro. Ou seja, é uma relação kármica de uma pessoa que recebeu muito dinheiro e me devolveu por meio da minha educação, tá? Que me auxiliou muito na minha faculdade, na minha escolaridade, pagou uma escola muito boa para mim. Então ele me devolve isso e ele nunca teve laço familiar comigo. Nunca. Como é que se justifica isso, hein, espíritas? Pois é, não se justifica. Então, de novo, não existe a possibilidade dela ser realmente a sua bisavó, a sua avó e tudo mais. Esquece completamente isso. Os jeitos, trejeitos, as percepções, elas são muito relacionadas ao seu DNA. Meu pai, por exemplo, tem tiques nervosos que eu fui adquirindo. Por quê? Por observação ou porque existe isso dentro da composição do seu DNA, existe isso dentro da composição do seu ser e que é passado de geração para geração. Então, de novo, é uma coincidência, ok? Não se apeguem a esse negócio de vidas passadas. As pessoas têm esse negócio de querer ser o que não são. A gente já falou disso antes, né? Então, é a sua bisavó que reencarnou, é a sua avó que reencarnou. Não é nada, entendeu? É simplesmente uma alma nova que está na sua família, seja por uma coincidência ou por uma necessidade de existir a sua família, e que tem os trejeitos da herança genética que vocês carregam. Ponto.
Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Andressa Lyric, ou Yerick, acho que isso é um L, Lyric. Boa tarde, Spook, tudo bem? Estou assistindo sua playlist sobre mediunidade e comecei a ter algumas dúvidas a respeito. Já li os livros que você citou. Poxa, você já leu o livro dos médiuns, dos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo? Em alguns vídeos falando julgar necessário para uma devida iniciação, digamos assim, que são os livros de Allan Kardec. Por ser um centro umbandista, pelo menos o que eu frequento, é sempre pedido para serem lidos. Porém, você explicou os tipos de mediunidade e a minha dúvida é: a médium de incorporação, ele é um médium distinto ou ele também se classifica em um dos outros como sensitivo e o clarividente? Se falei algo errado, por favor me perdoe, se possível me esclareça, pois estou em desenvolvimento, ou seja, esperando a inicialização das assim chamadas giras. Porém sei que sou médium, mas ainda sinto um certo receio, como você falou em vários vídeos, que é o saber diferenciar as várias vibrações de certas entidades e espíritos. Você não vai conseguir diferenciar. Agradeço imensamente, primeiramente, a nosso Pai Oxalá, a você e ao canal pelos seus esclarecimentos e ajudas. Andressa, assim, vamos lá. O seu caso é um caso separado porque você leu as obras de Allan Kardec, baseadas em O Centro Espírita Kardecista, ou famoso Mesa Branca, está aplicando esses conceitos na Umbanda. A Umbanda, ela é meio terra de ninguém, tá? Eu vou explicar isso, por quê? Cada centro de Umbanda tem meio que a sua forma, a sua prática, a sua doutrina, a forma como ele conduz as regras, como ele aplica, tá? Eu trabalhei em 4 centros diferentes e cada um era diferente um do outro. Tá. Existem, por exemplo, centros que aplicam as giras específicas. Então, hoje é gira só de Oxalá, de Obatalá, de Oxóssi ou Ogum. Beleza. Mas chegava lá, os caras estavam incorporando Exu junto com não sei o que, mais o Preto Velho, mais... Aí falava, pô, mas não é uma gira específica? Eu falava, não, depende de cada um trabalha como quiser aqui. Tá? Isso é verdade, isso aconteceu num centro... acho que era chamado Estrela Azul, que ficava em São Caetano do Sul. Mas é um centro maravilhoso, tá? Independente disso, o cara, ele é muito bom no que ele faz, o dono do centro, tá? Eu gostei muito dele. A sua pergunta é o seguinte: dentro do kardecismo, existe uma evolução para se atingir o título de médium, tá? Essa evolução se dá por meio, obviamente, dos cursos que você faz, do aprendizado e da prática. Conhecimento, mas a prática. Inicialmente, você desenvolve a sua sensibilidade de perceber que existem espíritos no lugar. Com o passar do tempo e a familiarização dessas energias, você pode desenvolver as percepções de ver e ouvir, mas você tem que estar frequentemente ali aprendendo, praticando. E aí depois você vai acostumando a incorporar. Médios de incorporação em um centro espírita, eles são bem mais delicados, porque eles têm que ter bom senso. E alguns não têm bom senso. Eu falo isso porque eu já vi atividades em centro espírita dos caras incorporando obsessores para fazer o processo de encaminhamento, que é um erro absurdo. Mas isso depois eu vou discutir com vocês. A aplicabilidade no centro de Umbanda, ela de novo... não vai existir uma regra. Cada centro trabalha de uma maneira. Então tem pessoas que têm mais facilidades de incorporar. Então eles pegam essas pessoas e fazem as giras de incorporação em dias diferentes. Então eles chamam essas pessoas, seja numa segunda, numa terça, numa quarta-feira à noite, e que o centro esteja fechado, e dão aulinhas explicando como se dá o processo de incorporação, porque eles são facilitadores, eles já são facilitadores por natureza, e eles fazem de trás para frente. Então eles fazem com que a pessoa seja um facilitador, entenda como se dá a incorporação, para se familiarizar assim com os seus guias. Cada guia tem uma forma diferente gestual, você sabe disso, tá? Oxóssi, quando chega, ele chega fazendo gestos diferentes, que um Exu faz diferente, que uma pombagira faz diferente, tá? Que o Preto Velho faz diferente. Então você se familiariza pelos trejeitos da entidade. Como você ainda está consciente, não inconsciente, ou seja, você ainda tem a percepção do que está acontecendo, quando chega Exu, ele puxa a tua mão para trás, você já fica mais tranquila falando, agora eu sei quem é.
não é vendo e nem escutando, mas pelos jeitos é que você se acalma e fala, Exu. Então, com o tempo, você faz o contrário. Então, você, de médium de incorporação, você começa a fazer a escola ao contrária. Você entende o que eles são, você entende a natureza deles, você vai criando uma sensibilidade maior, entendeu? É o inverso. Então, vai muito de quem para quem. E tem a escolinha que você faz de pessoas que não têm habilidade nenhuma, mas estão lá toda hora tomando passe, e de repente são convidadas a trabalharem no centro como cambono, né? Então você trabalha assessorando os cavalos, que são as pessoas que incorporam, e aí ele vai te atendendo e com o tempo ele vai desenvolvendo. E aí desenvolve exatamente, primeiro a sensibilidade, depois vai ter o conhecimento de quem são essas entidades, as necessidades delas, porque obviamente o preto velho que toma o cafezinho, mas o baiano toma a sua pinguinha, né? O coco, né? Como é que chama? Era aquela bebida de coco com vodka, né? E cada um tem a sua necessidade, tá? Então, Centro Espírita de Umbanda não tem muito essa regra. Vai muito de cada um. Mas, de novo, sobre eu acho que eu deixei claro a questão da sua afinidade, como é o desenvolvimento. Qualquer coisa eu faço um vídeo específico sobre isso. Wesley Rodrigues. Olá, Rodrigo e Dani. A Dani está no outro quarto. Meu nome é Wesley e primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo conteúdo do canal, o qual eu considero o melhor do YouTube. É nóis. Me ajuda a me tornar uma pessoa melhor a cada vídeo. Obrigado. Eita. Tenho 3 perguntas. Em um de seus vídeos de Respondendo aos Scribes, você falou que reencontrou pessoas que você conheceu na vida passada. Acabei de falar isso. Por um acaso, como você soube que conheceu em tal vida? Foi a regressão que você disse ter feito, lembrou tanto assim? Deixa eu matar essa primeira questão. Quando a gente desenvolve muitas percepções do nosso corpo de energia, na hora que a gente senta ao lado de pessoas que nós já encontramos em vidas passadas, existe um clique que acontece no corpo de energia. Esse clique faz você olhar para a pessoa dizendo, cara, tem alguma coisa estranha. Aos 15 anos de idade, eu vou dar outro spoiler para você, tá? Mas eu nem comentei isso, eu nem quero comentar isso nos 50 bilhões de fatos, eu não sei nem como encaixar esse tipo de coisa. Mas algumas habilidades eu fui desenvolvendo. Uma delas é a leitura do tarô, na qual eu não jogo para ninguém, mas é um processo de autoconhecimento meu, que ajuda muito a aprimorar a sensibilidade. E a questão de vidas passadas, em conseguir ver o que uma pessoa foi em uma vida passada. Isso foi me ensinado pelos guias que me acompanharam ao longo da infância, principalmente o alemão e o chinês, como vocês já sabem, tá? Quem acompanha os 50 bilhões de fatos sabe dessa história. Então eu consigo ver onde uma pessoa nasceu, o que ela foi e como foi a vida dela. Mas eu não gosto de fazer isso, tá? Porque é invasivo, eu estou invadindo a vida de uma pessoa e para mim não me interessa em nada. Mas eu faço por uma curiosidade, tá? Lembrando, não adianta me mandar e-mail pedindo esse tipo de coisa porque o e-mail vai ser deletado, tá? O intuito do canal não é esse tipo de coisa. E chega uma hora que você vê. A questão é, o que diferencia uma pessoa que eu tive afinidade ou não numa vida passada para uma pessoa que eu nunca conheci nessa vida passada? Nada. Não me interessa. Não me interessa. Pessoas são pessoas. Se foram pessoas antigas ou pessoas novas, são pessoas, tá? Uma vez, tem uma história que é tipo, piadas de centro espírita, tá? É aquela coisa, eu lembro que a gente sempre contava as piadas, as brincadeiras em centro espírita, e uma dessas piadas mais tradicionais é a piada da alma gêmea, né? Imagina, eu chego para uma menina, né? Um exemplo. Nossa, você foi casada comigo na vida passada, a gente vai ter que casar de novo nessa vida. A pessoa vira para mim e fala, Deus me livre, eu prefiro uma pessoa nova do que casar com uma pessoa que realmente eu já conheço os costumes, já sei a chatice que você é, já me deu dor de cabeça, eu prefiro casar com uma pessoa nova, que tenha coisas mais legais e diferentes para me ensinar. E é verdade, entendeu?
Você não vai casar com uma pessoa só porque você foi casado com ela na vida passada. Pelo amor de Deus, gente. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Vá se divertir, vai curtir, vai conhecer pessoas novas na sua vida. Não fique preso ao seu passado. Essa era a piada do Centro Espírita, tá? Então, não me interessa. Não acontece nada. Eu olho para a pessoa e falo, legal, espero que você esteja bem, seja feliz, tchau, até logo. E isso não se dá pelo processo da regressão que eu fiz, mas pela leitura do corpo de energia. Tá? Qual é a função da posição de lótus? Por que é recomendado meditar nessa posição? Então, a posição de lótus, vou ser muito, muito honesto. O Dalai Lama, por exemplo, quando ele faz as meditações que demoram 6 horas, ele tem uma meditação que demora 6 horas, tá? Ele não fica na posição de lótus, não fica. Por quê? Porque as pernas adormecem e você tem que fazer com que o sangue circule, porque senão, como é que faz, né? Depois 6 horas sentado na mesma posição sem que o sangue circule, cara, a tua perna, né, como é que fica? Ele senta numa espécie de um toquinho de árvore e muito rente ao chão. Então ele senta nesse toquinho de árvore e faz as meditações. Chega uma hora, só no começo ele fica na posição de lótus, como se fosse o início de uma cerimônia, depois ele consegue esticar as pernas e continua. A yoga, que eu faço parte, dos grandes mestres arhatas na Índia, ela não há necessidade de você ficar em lótus. Não há. Você pode sentar numa cadeira normal, você pode sentar no chão normalmente. Por quê? Porque parte do princípio de que o corpo envelhece. Então, a gente não tem mais a mesma resistência ao longo dos anos de você dobrar a perna. Eu não consigo dobrar a perna em lótus hoje, tá? Depois de você fazer leg press com 500 quilos no aparelho e levantar, às vezes, 300 quilos com uma perna só, cara, minha perna não fecha mais. Então, não adianta ficar em lótus porque não dá. Dói muito, tá? A cabeça do fêmur aqui na lateral da coxa, eu não consigo ficar. Então, eu tenho que esticar. A Dani que sofre quando eu faço isso, né? Porque toda hora que a gente vai no templo budista, eu tenho que alongar as pernas, porque dói. A posição de lótus, ela é uma posição muito centrada, porque quando você fica na posição de lótus, você consegue com muita facilidade deixar a coluna ereta. Então você fica com a coluna ereta, formando uma espécie de ponto de equilíbrio entre a posição das pernas e a coluna. E isso torna-se um facilitador para o fluxo de energia de subir e descer pela sua coluna, tá? Mas independente disso, quando você já tem a facilidade do fluir dessas energias, você pode fazer fluir de qualquer maneira, não obrigatoriamente ficar na posição de lótus. Mas ela é um processo de respeito a Buda, ela é um processo de respeito à tradição que você recebeu da yoga, seja uma Hatha Yoga, Raja Yoga, Janini Yoga, Kundalini Yoga, Tantric Yoga e todas as outras. É uma posição de respeito e venerar o conhecimento que você está recebendo também, tá? Quando estamos meditando, trabalhando a nossa respiração, nosso corpo de energia se expande ou diminui como quando dormimos? Não, acho que você não entendeu. A respiração, ela tende a expandir o seu corpo de energia. Existem exercícios de respiração na Índia, que são os pranayamas, e os pranayamas, eles facilitam você a alinhar o seu corpo físico, a sua mente e o seu corpo emocional, tá? Eles alinham. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm um pensamento muito acelerado que o corpo. Então, tem gente que o corpo está muito mais projetado para frente, a cabeça está mais projetada para frente que o corpo físico. Ou a mente está projetada muito para trás e o corpo físico muito para frente. Como assim, tio Spook? Tem pessoas que cultuam muito mais o corpo do que a mente. Tem pessoas que cultuam muito mais a mente do que o corpo. Quando você faz a respiração, você consegue apagar os seus pensamentos, alinhar os seus pensamentos e fazer com que o corpo absorva muito mais energia e você acalma todo o seu ser. Então você alinha todo o seu ser. Quando você respira, você faz esse processo. Quando você dorme, o seu corpo de energia diminui. Porque você não está fazendo o seu pranayama, você está dormindo. A respiração de dormir é a mesma respiração quando você está acordado. É simples. O pranayama não é o ato só de respirar. Existem respirações específicas
para cada tipo de, vamos dizer assim, de intenção que você venha a colocar, tá? Então são coisas absolutamente diferentes. O seu corpo de energia diminui quando você dorme, ok? Então tá bom. SAMG. Olá, tio Spook Universitários. Meu nome é Samuel de Manaus. Eu tenho uma pergunta. Nesse momento em que vivo a mensagem, tenho 17 anos. Nesse momento em que envio a mensagem, tenho 17 anos. Beleza. E quando eu fizer 18, quero ser doador de sangue. Ok? E uma coisa minha, eu tenho esse desejo de doar sangue, mas tenho uma dúvida. Se eu tiver algo no meu corpo de energia, isso passará para a pessoa? Não gostaria que alguém ficasse ruim por minha causa. Lembra que você disse que o sangue tem uma propriedade de energia muito forte. E acho que ninguém entendeu. E fiquei com essa dúvida. Seus vídeos me ajudam a evoluir cada vez mais. Sou muito agradecido por ter conhecido o seu canal. Obrigado por tudo. Abraço, tio. Vamos lá, Samuel. Samuel, deixa eu explicar algumas coisas para vocês, tá? Eu acho que não ficou muito claro. O sangue de uma pessoa, ele, em muitos lugares do mundo, ele tem um poder muito forte, como se fosse realmente o registro dessa pessoa. Por quê? Porque é onde tem seus órgãos, suas células, seus tecidos, seus músculos, seu DNA, toda a energia vital, tem tudo lá dentro, tá? Da África, o sangue é algo muito precioso, tanto dos animais quanto do ser humano. Por isso que existem banhos de sangue, sacrifícios de animais, e eu não entro em critérios, porque cada um é uma cultura absolutamente diferente e nós devemos respeitar suas práticas, acima de tudo. Doar sangue não vai interferir em nada. Você não vai passar um obsessor porque você está doando sangue, tá? Você não vai passar um obsessor porque você está fazendo o ato nobre de ajudar uma pessoa alimentando um banco de sangue. Isso não se passa. O que se passa é hepatite, né? Hepatite C, se passa por sangue, né? Hepatite B talvez também passe por sangue, eu acredito, né? Porque é onde tem doenças. Então, quem tem hepatite não pode doar sangue. Tio Spook teve hepatite. Eu tive hepatite. Eu tive duas hepatites. Eu tive uma hepatite A e tive hepatite medicamentosa. Então eu não posso doar sangue, tá? Eu não posso. Não sou doador de sangue porque eu tenho propensão a ter hepatite e posso passar isso para as pessoas. Então não me torno um doador de sangue. Doar sangue é um ato nobre, eu acho que todo mundo realmente tem que fazer e não tem nenhum empecilho espiritual. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci um grande mestre budista, um grande mestre, que teve uma tia dele que ficou internada e ele rezava, fazia tratamentos para ela, ela nunca se curava, nunca se curava, nunca se curava. E ela estava perdendo muito sangue, ela não estava conseguindo se recuperar. Ele, obviamente, acionou os bancos de sangue, pediu doadores e tudo mais, mas ele fez uma coisa mais interessante para uma relação de troca, para vocês verem. Ele fez uma doação financeira para a Cruz Vermelha Internacional, que é um banco de sangue internacional. Doação financeira. Ele doou dinheiro para essa instituição e a tia dele se recuperou. Então, independente também de você doar sangue e ajudar pessoas que precisam do sangue, a doação financeira para essas instituições que também lidam é muito importante, tá? Favorece você em caso que um dia você precisar tanto do sangue quanto do Dharma gerado pelas atitudes para com essas instituições, tá bom? Mas assim, doe, não tenha medo. Doar é algo muito bom, é algo muito importante para que as pessoas recebam o seu sangue e continuem lutando pela sua vida, tá? Desde que você não tenha nenhuma doença. Bom, meus amigos do canal, já deu aqui 50 minutinhos, que é o nosso tempo do Spook Responde. Sobraram algumas perguntas aqui que vão ficar para o próximo Spook Responde, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostam, se divertem aqui das perguntas, deixe seu like, deixe seu curtir. Eu sei que é difícil, mas deixem.
Vamos lá, né? E compartilhem esse vídeo, o que é o mais importante. Compartilhem para seus amigos, para pessoas queridas, pessoas que querem entender melhor sobre a espiritualidade. Compartilhem e divulguem o canal, ok? Eu agradeço, não se esqueçam dos recadinhos que eu dei no começo. É muito importante para podermos ajudar as pessoas por meio dos tratamentos ou mesmo nos ajudem por meio da lojinha, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Hoje não vai ter troféu, mas logo logo teremos mais troféus aqui, as pérolas do Tio Spook, do Respondendo aos Inscritos. Muito obrigado por tudo e vejo vocês então nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.